Avaliação das políticas públicas. A avaliação das políticas públicas é parte integrante de uma estrutura de decisão baseada em evidências, uma das boas práticas de governança do setor público. A avaliação de políticas públicas executada como um processo sistemático, integrado e institucionalizado, tem como premissa básica verificar a eficiência dos recursos públicos e, quando necessário, identificar a possibilidade de aperfeiçoamento da ação estatal com vista à melhoria dos processos, dos resultados e da gestão. Seguindo as melhores referências internacionais, as avaliações de políticas públicas devem ser executadas em caráter permanente e integradas ao ciclo de políticas públicas, que envolve também o planejamento, a execução e o controle orçamentário e financeiro. Só com a efetiva utilização dos resultados das avaliações na adoção de medidas de melhoria, na execução das políticas públicas e no processo orçamentário e financeiro que os princípios de eficiência, efetividade e eficácia serão aplicados. Destacam-se as seguintes diretrizes da governança pública relacionadas ao processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas. Avaliar as propostas de criação, expansão e aperfeiçoamento de políticas públicas de concessão de incentivos fiscais e aferir sempre que possível seus custos e benefícios. E manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. A esse respeito, cabe destacar a publicação dos guias Avaliação de Política Pública e Guia Prático de Avaliação, exemplo, volume 1, e Avaliação de Política Pública, Guia Prático da Avaliação, exposto, volume 2, pelo Governo Federal. Trata-se de referência metodológica que visa auxiliar no processo de harmonização e coordenação das avaliações dentro do Poder Executivo Federal. Os guias práticos de análise ex ante de abordagem exposto foram aprovados como diretrizes de boa prática pelo Comitê Interno de Governança, CIG. Trata-se de guias recomendados para utilização por todos os órgãos, fundos, autarquias e fundações do Governo Federal. Para esses órgãos, os guias não são vinculantes, mas sim referências e recomendações de boas práticas, com foco no aprimoramento de políticas públicas e na prestação de contas à sociedade, a partir das diretrizes emanadas da instância estratégica exercida pelo SIG. Tipos de avaliação, classificação da avaliação em função do time. Ex ante, avaliação inicial, antecipa questões, elabora critérios para tomar decisão sobre a própria implementação ou não do projeto. Permite verificar a pertinência, viabilidade e eficácia potencial de um programa. Muito estimulado pelos órgãos multilaterais de financiamento, exemplo, análise de custo-benefício e custo-efetividade. Durante a execução, avaliação intermediária, informações sobre o andamento do programa, ponderando o resultado para verificar cumprimento com o que foi estabelecido inicialmente e subsidiar alterações na gestão do programa. Avaliação de processo ou de implementação, exposto, avaliação de resultados e impacto. Objetivo: avaliar a eficiência, eficácia e efetividade, impacto do programa e fornecer conhecimento para programas futuros. Julgamento global de um programa. Análise custo-benefício. Dentro dos métodos analíticos utilizados na proposição de política pública, destaca-se a análise custo-benefício, ACB, como instrumento capaz de avaliar tecnicamente os impactos gerados por tais políticas ou qualquer ação regulatória governamental. A análise custo-benefício é usada frequentemente por governos e outras organizações, como empresas do setor privado, para avaliar a conveniência de uma política determinada. É uma análise de comparação dos benefícios e custos esperados, considerando também as alternativas que se perde à manutenção dos status quo. A análise de custo-benefício considera a relação monetária em que a política é viável se os benefícios forem maiores que os custos. A análise custo-efetividade. A análise custo-efetividade, ACE, é uma forma de avaliação econômica completa
na qual se examinam tanto os custos como as consequências, desfechos de programas ou projetos. O resultado da ACE é expresso, por exemplo, em custo por ano de vida ganho. A análise custo-efetividade constitui método de avaliação econômica de ampla aplicação na apreciação de programas sociais em diferentes áreas de atuação em políticas públicas. Baseia-se na comparação entre custo incorrido e benefício gerado pelo programa social, sendo custos expressos em unidade monetária e benefícios apresentados em unidade física de impacto do programa, como por exemplo, indicador da qualidade da alimentação. Na análise custo-efetividade, uma política será viável quando proporciona maior efetividade, maior número de benefícios em face dos recursos disponíveis, ou seja, quando os resultados proporcionarem maiores impactos na sociedade. A análise custo-benefício e a análise custo-efetividade são ferramentas que buscam comparar os custos estimados de determinado projeto com os benefícios esperados. Trata-se de uma forma de decidir sobre a adequabilidade e aceitabilidade de prosseguir com o projeto. A principal diferença entre as duas análises é que na primeira, os custos e resultado pode ser traduzido em unidade monetária, já na segunda, os impactos não podem ser valorizados em moeda. Atores da política pública. Esse é o nome dado aos grupos que apresentam as reivindicações que possivelmente poderão ser convertidas em políticas públicas. As ações estabelecidas por este grupo levam aos dirigentes o interesse da sociedade e promovem a integração do grupo com o sistema político. Esses atores são todas as pessoas, grupos ou instituições que direta ou indiretamente participam da formulação e implementação de uma política. Os envolvidos no processo de discussão, criação e execução das políticas públicas podem ser classificados como estatais ou privadas. Estatais são os procedentes do governo ou do Estado. Alguns foram eleitos pela sociedade por um período determinado, os políticos eleitos, e outros atuarão de forma permanente exercendo funções públicas no Estado, servidores. Os servidores, teoricamente, deveriam atuar de forma neutra, sem agir de acordo com os interesses pessoais, mas sim contribuindo de modo essencial para um bom desempenho de ações governamentais. Privados são os procedentes da sociedade civil. Eles não possuem um vínculo direto com a administração do Estado. Esse grupo é formado por sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, entidades de representação da sociedade civil organizada, a imprensa, o centro de pesquisa, entre outros. Descentralização e democracia. A descentralização, no contexto da política pública, é a ação de transferir a gestão de serviços públicos do governo federal para os estados, municípios e sociedade civil. A descentralização política representa uma estratégia de redistribuição do poder político do Estado.